Deu tudo errado para a McLaren e tudo certo para a Ferrari e o campeonato ganha um novo líder. O GP da Alemanha de 1999 é o nosso vídeo de hoje, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Will Bueno e este é o Botequim GP. Fala pessoal, tudo certo? Continuando aqui nossa série sobre a temporada de 1999, hoje contando a história do GP da Alemanha disputado no dia 1º de agosto no circuito de Hockenheim. Mika Häkkinen da McLaren marcou a pole position, ao seu lado na primeira fila Hans-Harald Frentzen da Jordan, segunda fila com David Coulthard da McLaren em terceiro e Mika Salo da Ferrari em quarto, terceira fila com Ed Irvine da Ferrari em quinto e Rubens Barrichello da Stewart em sexto. Pedro Paulo Diniz largou na 16ª posição e Ricardo Zonta em 18º. E antes da corrida, a transmissão mostrou uma entrevista do Michael Schumacher para a TV inglesa, onde ele falou aí sobre a previsão de um retorno à Fórmula 1. I would like to use the opportunity to say thanks to all my English supporters, where I got tremendous support and many nice letters and presents, and I would like to use this opportunity to say thank you. Michael, it's been 3 weeks since the accident. When can Ferrari expect to see you back in the driving seat? That's a difficult question. Basically, every week we have a meeting with the doctors, and then we visit the healing of everything. But it's not only a bone problem; it's as well on my heel where I have a cut, and that is basically more affecting me because of the flexibility of my foot and the healing itself. And I don't really I'm not able to predict when things will be right. Bom, e na corrida, na largada, Mika Häkkinen mantém a ponta. A largada, todo mundo vem, Irvine tenta ganhar a posição, vai fechando porta, o Frentzen, Irvine larga bem, Salo melhor ainda, e já tem batida com a Sauber no meio do grid. A batida que teve ali na largada foi entre o Jacques Villeneuve da BAR e o Pedro Paulo Diniz da Sauber, que já abandonaram a prova na primeira volta. Na terceira volta, Rubens Barrichello passa o Hans-Harald Frentzen e assume a quarta posição. O Barrichello vai de novo para o ataque em relação ao Frentzen e agora consegue a ultrapassagem Barrichello. Rubens Barrichello ultrapassa Frentzen, assume a quarta posição Barrichello. Enquanto o David Coulthard tenta pressionar o Mika Salo pela segunda posição, o Damon Hill, que ocupava a 9ª posição, dá uma escapada, passa reto na chicane ali, o seu carro chegou até a dar uma mini decolada. E na sexta volta, Rubens Barrichello abandona a prova com problemas hidráulicos em sua Stewart. E enquanto o Rubinho abandonava, o seu companheiro de equipe Johnny Herbert estava numa briga com Alexander Wurz e Damon Hill. Herbert, Hill, Wurz, os carros da Prost, de Panis e Trulli, são pilotos que vão tentando ganhar suas posições. Temos tido grandes provas nas últimas etapas do Mundial. O Herbert abriu ali, ficou meio complicado, perdeu o lugar para o Hill, aí voltou na frente dos carros da Prost. O David Coulthard continuava pressionando o Mika Salo pela segunda posição e acabou aí tocando no carro da Ferrari e quebrou a sua asa dianteira. E aí ele entrou nos boxes para trocar o bico e já aproveitou para reabastecer e também trocar pneu. E o Damon Hill novamente dá uma escapada, vai dar uma passeada na brita e aí ele vai para os boxes e abandona a prova por conta aí de problemas nos freios. O Coulthard, que tinha parado nos boxes, voltou em 9º e na volta 16 ele fez a ultrapassagem para cima do Panis e foi para a 8ª posição. Mas olha só, parece que ele deu uma cortadinha de caminho ali na chicane, hein? Na volta 19 o David Coulthard passa o Wurz e assume a 7ª posição. Olha o Coulthard, agora ele vai para cima, agora não tem jeito do Wurz segurar e o Coulthard faz a ultrapassagem. O Wurz ainda tentou dar o troco, chegou a ficar lado a lado, aí a curva vem aqui para a direita, eles chegam na chicane, diminuem a velocidade e aí sai inteiro na frente o David Coulthard. O Frentzen, que era o terceiro, vai para os boxes na volta 21 e na mesma volta o Ricardo Zonta abandona a prova com problemas de motor. O Irvine parou nos boxes uma volta depois do Frentzen e voltou na frente do alemão. Torcida da Ferrari faz uma vibração incrível, o Irvine volta e volta aí na frente da Jordan. Volta na frente da Jordan.
O Salo parou na volta 23 e voltou na segunda posição. Em um momento da transmissão, o Kleber Machado começa ali a especular sobre o mercado de pilotos para a temporada de 2000 e pergunta para o Pedro Bassan se tinha alguma novidade com relação ao Barrichello no ano seguinte. Vamos então ouvir a resposta do Bassan. Muito forte nos comentários na Fórmula 1 de que Rubinho Barrichello vai para a Ferrari no ano que vem. Inclusive o jornal italiano La Gazzetta dello Sport publicou uma reportagem confirmando a ida de Rubinho para a equipe Ferrari. E o jornal diz inclusive que quem arquitetou essa ida de Rubinho para a Ferrari foi o todo-poderoso da Fórmula 1, Bernie Eccleston. Então Rubinho estaria indo para a Ferrari com as bênçãos de Bernie Eccleston, segundo o jornal La Gazzetta dello Sport. E vale lembrar que esse jornal é muito bem informado, porque pertence ao mesmo grupo que é dono da Ferrari. Até esse momento da temporada, o Rubinho ainda não tinha sido anunciado para a Ferrari no ano 2000, mas os rumores já corriam. E o Mika Häkkinen parou na volta 24, mas olha só o que aconteceu. E olha o Mika Häkkinen perdendo muito tempo, demorou para chegar o reabastecimento do carro, chegou, trocou, ele não engatou direito e o Mika Häkkinen perde mais de 24 segundos, passam as Ferraris. Outra vez o trabalho de boxe complica a vida da McLaren. E você se lembra daquela ultrapassagem ali do David Coulthard sobre o Panis, né, cortando a chicane? Pois é, os comissários decidiram dar uma punição de stop and go 10 segundos para o David Coulthard. Na volta 25, Mika Häkkinen passa o Frentzen e assume a terceira posição, no mesmo momento em que o Irvine assume a liderança, passando seu companheiro de equipe Salo. Troca de posições aí ordenada pela Ferrari, é claro. Mas pouco tempo depois de ultrapassar o Frentzen, olha o que aconteceu com o Mika Häkkinen. Como só ia acontecer. E que rodada do Häkkinen! Que escapada do Häkkinen! Agora a batida! A escapada de Mika Häkkinen e a batida frontal! Esse acidente do Häkkinen que foi causado ali por um estouro do pneu traseiro esquerdo. E depois do abandono do Häkkinen, a corrida ficou ali meio morna, sem muita coisa ali acontecendo, mas na volta 34 o Panis passou o Wurz e assume a sétima posição. E aí o Wurz sendo atacado pelo Olivier Panis. E foi embora o Panis. Panis ultrapassa o Alexander Wurz e assume agora a sétima posição. Na volta 37, Pedro de la Rosa lhe dá uma fritada, escapa e bate na barreira de pneus, abandonando a prova. E o David Coulthard passou o Wurz e assumiu a sétima posição. Ele que já volta ultrapassando, tentando ultrapassar o Wurz, ficou lado a lado com o Wurz não deu mole, ele quase perdeu o carro, mas conseguiu a ultrapassagem. O Wurz ainda tenta dar o troco. Ficam os dois lado a lado. Boa disputa. Wurz contra Coulthard. Aí vai prevalecer a força do motor Mercedes. É a Mercedes contra o Renault, que hoje é Supertech. E aí deu o Mercedes. E enquanto o Johnny Herbert, que era o sexto colocado, tinha problemas no motor e ia abandonando a prova, o David Coulthard passou o Panis e assumiu a quinta posição. Ali o momento em que ele ultrapassa o Panis, o Coulthard vinha no fundo bem lento, o Herbert, vieram o Panis, o Wurz e o Coulthard aproveitou ainda para ultrapassar o Olivier Panis. E no final da prova, o Reginaldo Leme traz ali algumas declarações ácidas do Bernie Eccleston, olha só. Os pneus atuais, que são os que a FIA impôs, ele disse que deveriam voltar para a Slick. Falou que o Schumacher deve voltar só se tiver 100% e que sem ele a Fórmula 1 não perdeu nada. Falou que dos outros alemães ele não esperava nada, está até se surpreendendo este ano com o Frentzen. E falou do Irvine que não apostaria o dinheiro dele no Irvine de jeito nenhum. Mas que o Irvine, depois da vitória na Áustria, estava mais confiante. Mas ele ainda esperaria para ver se o Irvine é tão bom quanto pensa que é. Essas foram as declarações do Bernie. 27 anos se passaram e o Bernie Eccleston continua falando as bobagens deles ali. Toda vez que aparece alguma coisa do Bernie Eccleston é sempre ele falando alguma bobagem. E depois de 45 voltas, Ed Irvine vence o GP da Alemanha. Vence mais uma prova da Fórmula 1 a Ferrari, vence a terceira da vida dele, Ed Irvine. O piloto irlandês faz a curva, cruza, bandeirada para ele, Ed Irvine, dobradinha da Ferrari na Alemanha, Irvine em primeiro, Salo em segundo,
Frentzen na terceira posição. Ed Irvine da Ferrari vencedor da prova, em segundo Mika Salo também da Ferrari, o primeiro pódio do Mika Salo na Fórmula 1, terceiro Hans-Harald Frentzen da Jordan, quarto Ralf Schumacher da Williams, quinto David Coulthard da McLaren e sexto Olivier Panis da Prost. Classificação do campeonato: Ed Irvine, novo líder, 52 pontos, segundo Mika Häkkinen, 44, terceiro Frentzen, 33, quarto Michael Schumacher, 32 e quinto Coulthard, 30 pontos. Campeonato de Construtores: Ferrari líder, 90 pontos, segundo McLaren, 74, terceiro Jordan, 38, quarto Williams, 22 e quinto Benetton, 16 pontos. Então é isso, essa foi a história do GP da Alemanha de 1999. Voltaremos a qualquer momento com a história do GP da Hungria aqui para dar continuidade à nossa série. Certo, pessoal? Muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.